Fala pessoal, no vídeo de hoje, o nosso objetivo será aprender a fazer a rotulação ou anotação de dados para gerar um banco de dados customizado para treinar uma rede neural artificial com o objetivo de fazer a segmentação semântica de imagens. E para essa anotação dos dados, nós vamos utilizar o RoboFlow. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que esse simples ato ajuda bastante o nosso canal a crescer e continuar produzindo conteúdos. Bom, isto posto, então bora para a nossa prática. Bom, pessoal, então estou aqui com o RoboFlow aberto, tá? Para acessar a plataforma, basta entrar no link, né, roboflow.com, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem acessar também, tá? Primeiro, vou mostrar então para vocês as imagens que nós vamos trabalhar com a rotular para fazer a criação do nosso dataset. Então, são imagens do Google Earth, tá? Imagens aéreas, e o nosso objetivo vai ser então fazer a criação do nosso dataset mostrando dentro dessas imagens o que é plantio de eucalipto e o que é floresta nativa, né? Os plantios de eucalipto, aqui, por exemplo, ó, olha só para vocês verem, né? Tem um verde um pouco mais escuro, né? Tem umas espécies de linhas aqui, né? Aqui esse daqui vai dar para ver um pouco melhor. Vou dar aqui aumentar aqui o zoom, né? Para vocês verem, ó. Dá para ver aqui as linhas, né? Enquanto a floresta nativa, né? Tem um verde mais claro e é mais heterogênea, né? Vou mostrar aqui outras imagens para vocês aqui também. Olha só, aqui, ó. Aqui é a floresta nativa com verde mais claro. Aqui tem plantio de eucalipto, só que bem mais jovem, né? Então, com as linhas bem mais clarinhas. Outra imagem aqui que nós vamos trabalhar. Ó. Aqui nós temos plantio de nativa, plantio de eucalipto, quer dizer, tanto mais, tanto plantios mais desenvolvidos como plantios mais jovens também. E aqui dá para a gente ver as linhas do plantio. Né? E assim sucessivamente. Então, essas são as imagens que nós vamos trabalhar. Tá? Então, vamos voltar aqui para o RoboFlow. Né? Primeira coisa que nós precisamos fazer é entrar, então, na plataforma. Então, eu cliquei aqui, Sign In. Né? No meu caso, como eu já estava logado, então já entrou na plataforma. No caso de vocês, se vocês nunca tiverem utilizado, vocês terão de fazer o login. Vocês vão ter que criar uma conta para vocês, né? Mas não tem muito segredo com a criação dessa conta, não. Então vocês vão cair nessa página, né? Posteriormente, aqui do lado direito, do lado esquerdo da tela, tem um menu, né? Home, Projects, Workflows. Nós vamos ir aqui em Projetos, tá? Projects. Dei um clique e aqui eu já tenho alguns projetos que eu andei trabalhando, né? Nós vamos criar um novo projeto. Vamos dar o projeto. Por exemplo, eucalipto e nativa, por exemplo. Né? O nosso projeto ele vai ser público, tá? Aqui em cima, então, e o nosso projeto, né, como nós vamos querer trabalhar com segmentação semântica, nós precisamos colocar aqui embaixo o tipo de tarefa que nós precisamos utilizar, que é o de segmentação semântica. Aqui embaixo eu cliquei aqui, ó, em Show More, aqui, e tem aqui, ó, Semantic Segmentation, que é de segmentação semântica. Cliquei, tá? Então, tem o nome do projeto, a visibilidade vai ser pública mesmo, para ser privada a gente precisa ter o plano do RoboFlow. Né? Isso daqui, essa licença pode deixar assim mesmo. Vou vir aqui agora, ó, Create Public Project. Então está criando o projeto. Agora nós precisamos
colocar os nossos arquivos, né? Nós podemos clicar, segurar e arrastar as imagens aqui para essa área, tá? Drag and drop files to upload. Ou então nós podemos, através aqui, ó, do Select Files, usar o Explorer para encontrar as nossas imagens. No meu caso, eu já deixei aqui a pasta aberta. Eu vou cliquei em todas as imagens e vou arrastá-las para cá. Feito isso, nós podemos continuar, tá? Então, aqui, ó, tem aqui o botão, né, Save and Continue. Então, esperar um tempinho para fazer o upload das imagens. Esse upload pode demorar mais ou menos, depende aí da conexão, né? E nós vamos cair nessa página aqui, tá? Agora, né, nós temos duas opções, né? Nós podemos fazer a anotação de imagens em conjunto com outras pessoas, né? Então tem essa opção aqui, ó, Label with my team. Aqui nós podemos, né, selecionar outros membros. Tem até aqui o outro membro aqui, ó, a Monique, que ela andou trabalhando comigo em outro projeto, né? Mas vocês podem colocar aqui, pode clicar aqui, ó, Editing Members para enviar convite, né, para outras pessoas. Então coloca aqui o e-mail da pessoa e aí depois send invite. Mas no nosso caso, nós não vamos fazer isso não, tá? Deixa eu voltar aqui então. O que nós vamos fazer, no meu caso aqui, somente eu mesmo, né, que vou fazer a anotação das imagens. Então, Label Myself. Essa primeira opção aqui. Cliquei. Então, tem aqui pra gente, ó. São 18 imagens, né, que não foram anotadas ainda, então, unannotated, 18 imagens. Aqui o progresso, né, mostrando o progresso. E por aí vai. Então, para começar a anotar, tem aqui em cima, ó, Start Annotating. Então, clicamos, tem aqui a nossa imagem, nós podemos começar a anotar. Tá? Para fazer a anotação, né, vou mostrar aqui primeiro alguns botões, né? Aqui embaixo aqui tem o Zoom Out para diminuir, Zoom In, o maisinho aqui para poder aumentar. É interessante, né? Fica mais fácil de visualizar. Nós temos aqui, ó, o Display Options. A gente pode aumentar o contraste. Aqui, ó, para vocês verem aí, por exemplo, aquelas linhas, né, do plantio, elas ficam mais nítidas, né? Tanto para os plantios mais jovens como para os mais velhos. E a gente pode aumentar o brilho também, né? Aqui, ó. E aí o que vai acontecer agora, né? E para fazer anotação, né, nós podemos fazer a anotação de duas formas, tá? Utilizando polígono, então Polygon Tool. Cliquei aqui na ferramenta polígono, apareceu esse maisinho aqui com o tracejado. Vou anotar então essa parte aqui como sendo floresta nativa, tá? Então vou dando cliques em volta da feição, estou dando vários cliques, ó, contornando a floresta nativa. Aquela partezinha ali que estava muito rala, né, eu até considero como solo exposto, então eu não vou anotar ela não, tá? Então, vários cliques aqui, fazendo aqui o contorno. Terminei, dei Enter, apareceu aqui, ó. Aqui a gente vai colocar o nome da nossa feição, né? Eu vou colocar aqui mata nativa. Depois, para salvar, posso dar Enter ou apertar aqui o botão. Então, vou clicar em Enter. Apareceu aqui, ó, classes. Mata nativa 1. Quer dizer, eu já fiz a anotação de uma mata nativa e está aqui, ó, ela o contorno, todo o contorno dela para a gente. Essa é a primeira forma pela qual nós podemos fazer a anotação, né? A segunda forma pela qual nós podemos fazer a anotação, né, é utilizando aqui, ó, o Smart Select.
Quando a gente clica em que tem aqui o menu, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto botão, né, Smart Select, né, ele tem um cursorzinho do mouse cheio de umas cruzezinhas, né? Quando a gente seleciona em cima da feição que a gente quer anotar, ó, ela já fica num tom avermelhado, né? Quer dizer que ele está reconhecendo isso tudo como sendo a mesma feição. Então a gente clica em cima da feição, aqui, ó, aqui já até apareceu aqui para a gente, né, o desenho. O model a gente deixa SEM3 mesmo, tá? SEM significa Segment Anything Model, né? A gente vai anotar como polígono mesmo, tá? Vamos dar aqui Enter. Né? E o que, que acontece? Aqui ele já está falando, ó, é mata nativa, né? Só que olha só para vocês verem, né? O polígono ele não ficou certinho, né? Então a gente vai precisar dar uma ajustada nesse polígono, tá? Como é que a gente vai fazer, né? Por exemplo, aqui, ó, ficou reto aqui, né? A gente precisa dar uma arrastada para cá, porque ele acabou invadindo a área de eucalipto. Então, eu vou clicar em cima da linha e segurar, tá? Clica, segura, estou segurando aqui no cursor do mouse, no mouse, e arrasto para onde eu quero que fique a linha. Quando chegar no local onde eu quero que fique, eu solto. Né? Soltei aqui, ó. Então, ele criou um novo ponto aqui. Né? Se eu quiser mover um ponto de lugar, eu clico, seguro e arrasto também, ó. Arrastei esse ponto aqui agora. Opa, sem querer eu soltei e sumiu. Cliquei, segurei e arrastei. Deixa eu colocar aqui, ó. Cliquei, segurei e arrastei. Né? Dessa forma aqui. Né? É uma outra forma de fazer de fazer a anotação aí, né? Então, Enter. Né? Então, apareceu aqui agora, ó, nós temos duas áreas como alternativa anotadas. Né? Vou anotar mais um, só para vocês verificarem. Né? Selecionei, usando o Smart Select, né? Ele facilita muito a vida. Né? Selecionei aqui a feição, cliquei, né? Apareceu aqui para a gente deixa da forma como está mesmo, Finish. Aqui, ó, é mata nativa. Nesse caso aqui, ela até só nesse caso, só essa parte aqui, né, que ficou faltando. Então vou dar uma raçadinha aqui. Mata nativa, save, então selecionada. Né? Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu propositalmente eu vou cometer um errinho aqui, né, para mostrar para vocês uma outra ferramenta, tá? Então vou criar um polígono aqui estranho. Aí eu olhei, né? Eu estou tentando marcar mata nativa e eu errei aqui, tá? Vamos supor que eu até salvei aqui, né? Esse polígono ele está errado, tá? Ele não é mata nativa. Então o que eu vou fazer? Né? Eu vou clicar aqui no nosso menu aqui do lado direito, nessa mãozinha, drag to. Né? Cliquei, selecionei a feição que eu quero excluir, porque ela está incorreta, tá? E clica aqui em delete. Né? Cliquei em delete, aqui antes tinha 4 feições, passou a ter 3. Né? E a nossa feição anterior que a gente tinha anotado de forma incorreta não está mais anotada. E podemos então continuar fazendo as nossas anotações aí, né? Então, já anotei algumas nativas, né? Agora eu vou fazer a anotação de uma área de eucalipto, tá? Vou fazer a anotação dessa área aqui então, ó. Aqui, ó. É um plantio jovem, mas é eucalipto, né? Dá para ver aqui as linhas. Tá verdinho, né? Um verde bem clarinho, porque tá um plantio bem jovem ainda. Finish. Aqui agora eu vou dar outro nome, né? Porque é outra feição, então eu vou chamar de eucalipto. Save. Olha só, na hora que eu salvei, verifiquei que eu esqueci, né, que essa área de eucalipto ele está pegando parte de área de nativa aqui, né? Então, de novo, né, agora para editar a feição, né? Cliquei em cima da feição, até o nome da feição está incorreto aqui, ó, ficou eucalipto inativa, né? É só eucalipto. Né? Então, troquei aqui o nome para eucalipto, né? E agora eu posso ajustar
os vértices da feição, da forma que eu já tinha explicado para vocês anteriormente, tá? Então, vou aqui ajustar os vértices, para ficar com o contorno certinho. Essa tarefa, a anotação de dados, né, na tarefa de segmentação, para a tarefa de segmentação, eu acho ela na minha opinião, ela é um pouco mais complexa mesmo, né? A gente tem que fazer o contorno do objeto da melhor forma possível, porque isso para ajudar o modelo a fazer a identificação correta, né? Então dá um pouco mais de trabalho mesmo, tá? A gente precisa de mais paciência. Então, e pronto, né? Aqui o nome ficou eucalipto inativo de novo, eu troco para eucalipto, safe. Deixa eu só trocar aqui o nome. Eucalipto. Create, mais eucalipto. Pronto. Então está aqui agora criado, eucalipto. Né? Para fazer a anotação de uma nova área, vem aqui no Smart Select, ou então no polígono, tá? Vou criar uma área que agora utilizando o polígono, vou anotar essa outra área aqui, né? Então, vou fazer aqui o contorno da área, utilizando a ferramenta do polígono mesmo, para vocês verem a diferença. O Smart Select ele acaba facilitando muito a nossa vida, né? Vocês estão vendo aqui. Fazer a anotação com a ferramenta do polígono demora um pouco mais. Dei Enter. Aqui agora já apareceu o eucalipto. Save. Então, mais uma área anotada, né? Quando terminar todas as feições dessa imagem, nós podemos passar para a próxima. Vocês veem que é um serviço que demanda muita atenção, né? Muita paciência. Então, vou anotar aqui usando o Smart Select mesmo, algumas áreas, vou anotar essa daqui. Finish. Aí aqui eu vou só dar uma ajustadinha porque tem uma parte aqui com nativa que ficou no meio. Pronto. Uma área de eucalipto anotada. Vou anotar outra área de eucalipto aqui. Enter. E o que eu vou fazer, gente, eu vou fazer anotação de algumas áreas aqui, em algumas imagens, para a gente poder continuar com o vídeo posteriormente sobre como é que a gente faz para exportar esse banco de dados, tá? Só que eu vou anotar mais algumas imagens para a gente poder exportar esse banco de dados de forma correta. Então, vou deixar aqui o vídeo pausado durante um tempo. Bom, pessoal, eu fiz aqui então a anotação de algumas feições, tanto de eucalipto como de floresta nativa, só para a gente poder dar continuidade então com o nosso trabalho, né? Fiz anotação em 7 imagens, tá? Nessa imagem que eu anotei a única feição aqui, com o eucalipto, né? Essa daqui também anotei uma feição. Eu poderia até anotar mais algumas aqui. Mas para fazer a exportação é necessário fazer a anotação de todas as feições do tipo eucalipto e do tipo floresta nativa, tá? Que a gente poderia encontrar. Mas para exportar, a forma de criar o dataset, para fazer a exportação das imagens, só com isso daqui a gente já consegue, eu já consigo mostrar para vocês. Tá? Então, mas vamos supor então que nós já fizemos então a anotação de todas as imagens, né? Então, aqui do lado esquerdo, tá? Tem aqui o nome do nosso projeto, aqui do lado Annotate, tem uma setinha, tá? Uma setinha para trás aqui, ó. Uma setinha para a esquerda, nós vamos clicar nessa setinha. Tá? Isso vai voltar aqui para o projeto, tá? Então, aqui, ó, tem 11 imagens que não foram anotadas e 7 imagens que foram anotadas, tá? São aquelas que eu criei algumas feições, eu fiz anotação de algumas feições. Essas imagens aqui. Então, vou voltar aqui agora para aquela aba, né, que a gente estava anteriormente. Então, o que eu vou fazer, tá? Essas 7 imagens eu vou adicionar
então, para o nosso dataset, para poder exportar, para poder dar continuidade e exportar o dataset. Então, adicionar 7 imagens para o dataset. Aqui nós podemos, nós vamos dividir, né, as imagens entre treinamento, teste, validação. Né? Aí podemos escolher o percentual aqui que o ideal para a gente. Então, adicionar 7 imagens. E aqui nós temos, então, o nosso dataset. Né? O que acontece, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em versões, né? Aqui do lado esquerdo, né, tem Upload Data, Annotate, Dataset, versões, versions. Então, tá aqui. Por que eu cliquei aqui? Porque eu quero mostrar algumas opções a mais para vocês, tá? Eu vou criar aqui uma nova versão e vou mostrar algumas outras opções que são importantes da gente tomar cuidado em prestar atenção. Né? Então, as nossas imagens, aqui a primeira, então a gente pode dar um novo nome, né, para esse dataset. Vou chamar de dataset mesmo. As nossas imagens, né, são 7 imagens, são 3 classes. Por que 3 classes? Nós anotamos 2 classes, né? Eucalipto e mata nativa. Mas o RoboFlow, tudo que não for anotado nas classes que nós anotamos, ele vai deixar em uma outra classe, que seria o background das imagens, né? O fundo das imagens. Né? E esse fundo, ele deixa o fundo com o nome do projeto. Então, vamos dar continuidade aqui. As imagens, ó, treinamento, teste de validação, ele está usando aquele percentual que a gente criou agora há pouco. Tá? Aqui agora para pré-processamento, tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. E aqui, ó, resize, né? Que é a definição do tamanho dos pixels das imagens, tá? Essas imagens que eu estou utilizando, elas estão no tamanho de 512 por 512 pixels. Tá? Eu vou pedir para deixar, então, 512 por 512. Tá? Então, cliquei aqui, né, 512 por 512, apply. É importante tomar cuidado com isso, porque a rede neural que nós vamos treinar posteriormente, que é a UNET, ela é um pouco rígida com relação a esse processamento, tá? A esse tamanho da imagem. Então, eu vou deixar aqui no 512 por 512. A gente até poderia colocar outros tamanhos, mas eu vou deixar no 512 por 512 porque é o tamanho que eu gostaria para fazer o treinamento da nossa rede neural. Vou clicar aqui então em continuar. Augmentation, nesse caso aqui, eu não vou fazer nenhuma tarefa para aumento do número de dados. Né? Aqui, Create, podemos então clicar em Create. Então ele está criando a nossa nova versão do dataset. A versão está criada. Agora nós podemos exportar esse dataset. Então, clicamos aqui, ó, Download Dataset. Nós vamos deixar essa opção mesmo aqui, tá? Semantic Segmentation Masks. Né? O nosso projeto ele agora vai ser de segmentação semântica, né? E para fazer o download nós temos duas opções, né? Nós podemos fazer o download em si, ou então nós podemos pegar o código. Vou até mostrar aqui a opção com código para vocês. Porque nós podemos... Existe a opção, né, de utilizar esse código aqui lá na nossa IDE, seja o Jupyter, seja o VS Code, para poder acessar esses dados direto sem precisar baixar os dados, sem precisar baixar baixar esse projeto de forma mecânica. Mas aqui não é o que eu quero fazer agora, tá? Então, download dataset. Eu vou pedir para fazer o download, o zip para o computador, download zip to computer, e ele vai fazer então o download, ó, das imagens, das anotações e das classes. Em continuar.
fez o download para a gente. Então vou clicar aqui, né? Ele já deixa separado aqui, ó. Treinamento, teste e validação. Então, o README do dataset e o README do RoboFlow. Aqui dentro de uma dessas pastas, mas só para vocês verem, ele cria duas imagens. Tá? Uma imagem é a imagem original, tá aqui. Né? E a outra imagem que ele cria é a das máscaras. Deixa eu selecionar aqui. Vocês podem até virar e falar assim, uai, mas tá tudo preto, né? Na verdade, é porque a diferença a diferença na tonalidade de pixels que ele utilizou foi muito pequena, né? Mas cada uma daquelas classes que nós anotamos, eucalipto e nativa, tem tem um número associado ao pixel que é diferente. Então, na verdade, não tá, essa máscara ela não está toda completamente preta, não. Tá? Ela tá, na verdade, são tonalidades diferentes, só que a diferença está tão pequena que a gente não consegue ver a olho nu. As imagens utilizadas para fazer o nosso vídeo de hoje e os vídeos da nossa sequência foram obtidas no Google Earth. Infelizmente, em função de direitos autorais, eu não posso disponibilizar essas imagens para vocês, tá? Mas, para contornar esse problema, eu vou disponibilizar para vocês, vou deixar o link aqui na descrição para vocês obterem as imagens, as imagens do satélite Sentinel, para a mesma área de estudo. Assim vocês poderão praticar a rotulagem dos dados e posteriormente também até o treinamento da IA utilizando imagens gratuitas. Então eu vou deixar na descrição o link para vocês poderem baixar esses dados. Bom, pessoal, então agora vocês já conseguem montar um dataset customizado para treinar o IA utilizando a segmentação semântica. Bom, e só esse fato já merece o seu like nesse vídeo. Vamos ver se na primeira semana de publicação dele nós chegamos aos 20 likes. Quem sabe? Será que conseguimos? Mas me conta aí, ficou alguma dúvida com relação a esse processo de anotação dos dados ou então na exportação do nosso dataset customizado, a questão das máscaras? Se tiver ficado alguma dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer imenso ajudar a todos vocês. Tem alguma sugestão, seja de novos conteúdos ou então para melhoria dos nossos vídeos? Deixa nos comentários também. Muitos dos nossos vídeos e da forma como nós fazemos o processo de gravação e edição dos vídeos passa por melhoria contínua a partir dos comentários e das sugestões dos nossos inscritos. Essa série mesmo de vídeos voltados para a segmentação semântica, eu tomei a decisão de gravá-la a partir de algumas sugestões de alguns inscritos em vídeos nossos quando nós estávamos gravando ainda e postando a série de vídeos sobre detecção de objetos usando o YOLO. Então, deixa nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, que vai ser um prazer muito grande atendê-los, se for possível. Afinal, a satisfação e a participação de vocês é o nosso principal combustível para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Bom, como nós vimos, o RoboFlow é uma ferramenta muito dinâmica, mas ela tem uma questão que, no seu plano gratuito, ela disponibiliza os dados de forma pública. Né? O grande problema é que existem algumas situações que é necessário uma maior privacidade. Né? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer esse processo de anotação de dados ou de rotulagem utilizando o CVAT ou CEVAT. Tá? Só que nós vamos utilizar essa ferramenta, o CEVAT, rodando localmente nas nossas máquinas. Ou seja, quando vocês forem fazer a rotulagem para obter o dataset de vocês não vão disponibilizar essas imagens, esses dados de forma pública. Então, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!